Saudações, caros seguidores. Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Ciência no Ponto. Bom, como vocês veem aí no tema, hoje teremos a oportunidade de falar um pouquinho da lei de Ohm e circuitos elétricos. Então, querido, antes que a aula comece, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Compartilhe este vídeo porque será muito útil para ti, assim como para os teus colegas. Vamos ao que interessa. Bom, falar da lei de Ohm é algo muito simples, né? Na verdade, é uma descoberta feita pelo Ohm, né? O Ohm, na verdade, ele descobriu que ao variar a tensão elétrica, a intensidade da corrente também varia, né? Também varia. E uma das coisas que ele descobriu é que a razão entre a tensão e a intensidade elétrica é constante, chama-se resistência. Ou seja, a razão, que é a divisão entre a tensão e a intensidade, vai ser igual à resistência, né? E esta resistência aqui é constante. Esta resistência é constante. E para você é melhor perceber, querido, podemos montar aqui o gráfico da tensão em função da intensidade, né? Podemos montar aqui o gráfico da tensão X. X é em função da intensidade. X é em função da intensidade, né? Só estou a abreviar por causa do espaço e para também não levarmos tempo, né? Temos aqui o gráfico da tensão em relação à intensidade, né? Podemos ter um gráfico mais ou menos assim, né? O prof não sabe desenhar, mas vamos tentar aqui, né? Posso fazer isto. Querido, uma coisa, você não pode assistir essa aula. Você deve fazer esta aula acontecer. Enquanto eu escrevo, você também está a escrever, né? Onde eu aqui tenho a intensidade, é amperes. E deste lado aqui, eu tenho a tensão em volts. Gráfico da tensão em relação à intensidade. Então, aqui eu posso colocar 2, 4, 6, aqui 10, 20 e 30 respectivamente, né? Ou seja, o quociente, ou seja, a divisão entre a tensão e a intensidade vai ser igual à resistência e vai ser constante. Ou seja, podemos provar isto, podemos provar no primeiro ponto. Suponhamos que eu quero calcular a resistência neste ponto. A resistência neste ponto, a resistência será igual à tensão neste tal ponto sobre a intensidade neste tal ponto, né? Neste tal ponto. Ok. E qual seria a tensão no ponto 2, né? Eu venho por aqui no eixo dos y e consigo ver que a tensão é 10, né? Então, aqui eu vou colocar 10, né? Sobre a intensidade neste ponto é 2, né? Que está exatamente aqui, né? Aqui é 10 volts, desculpa, 10 volts, sobre a intensidade que havíamos combinado, que é o próprio 2, né? A intensidade é 2 amperes, né? Então, a divisão de 10 por 2 vai me dar 5. E volts sobre amperes vai dar ohms, né? Ok. Então, agora, vamos lá calcular a resistência neste ponto para ver se, de facto, o que Ohm disse, que a divisão entre a tensão e a intensidade é igual, a divisão entre a tensão e a intensidade é constante ou não, para vermos se esta condição se verifica ou não, né? Então, podemos calcular neste extremo. Então, a resistência neste ponto será igual ao quê? A tensão sobre a intensidade, né? A tensão neste ponto, quando a intensidade é 4, a tensão aqui vai ser 20. Então, vai ser 20 volts. Querido, o volts vem daqui. Isto é a unidade, né? Sobre a intensidade, que é exatamente o 4. A unidade é amperes, né? 4 amperes, né? Divisão de 20 por 4, já sabemos que vai dar 5 volts por amperes. Sabemos que vai dar aqui o ohms, né? Sabemos que vai dar
o ohms. Então, até aqui está tudo bem, né? Então, vamos calcular a resistência neste ponto, né? Para verificarmos se realmente isto vai ser constante, né? A resistência vai ser constante, não vai mudar. Então, a resistência neste ponto, aqui será igual. Aqui o prof falhou. Pensou que estava a gravar enquanto o vídeo estava pausado, né? Mas fizemos a resistência é igual a tensão sobre a intensidade para este ponto aqui, né? Onde teremos 30 sobre 6, né? Então, isto resultou em 5 ohms, né? Então, aqui nós podemos perceber que se verifica a lei de Ohm, que diz que para um condutor metálico, a mesma temperatura, a resistência sempre será constante. Ou seja, a resistência, ela não vai mudar, sempre vai permanecer a mesma, porque calculamos neste ponto, neste ponto e neste ponto. E nós percebemos que a resistência não muda, ela mantém, que é de 5 ohms, né? Então, em poucas palavras, nós podemos explicar aqui a teoria de Ohm, né? Na prática, né? Então, agora podemos avançar um pouquinho para aquilo que chamamos de circuito elétrico, né? Chamamos de circuito elétrico. Então, eu vou escrever aqui circuito elétrico, né? Vamos saber juntos o que é isso de circuito elétrico, né? Este é o ponto número 2, né? Circuito elétrico, querido, não é nada mais do que um conjunto de instrumentos ou dispositivos ligados em si por meio de fios condutores. E existem dois tipos de circuitos elétricos a se conhecer, né? Temos aqui que nós chamamos de quê? De circuito em série. Circuito em série. Circuito em série. O que seria isto de circuito em série? No circuito em série, querido, você vai entender que você deve entender que os dispositivos ou os instrumentos encontram-se ligados um a seguir o outro. Então, temos como, por exemplo, deste circuito elétrico aqui, né? Temos, por exemplo, este dispositivo, segue este e a posterior segue este, né? Na verdade, aqui isso aqui chamamos de resistências. Esta podemos chamar de resistência 1, esta podemos chamar de resistência 2, esta podemos chamar de resistência 3. Vou repetir, circuito em série, os instrumentos ou os dispositivos encontram-se ligados um a seguir o outro, ou seja, este segue este segue este. Poderíamos ter mais, né? Mas eu acho que esses são necessários e você aí, querido, está a entender, né? E ao contrário do circuito em série, nós temos aquilo que nós chamamos de circuito em paralelo, né? Temos aquilo que nós chamamos de circuito em paralelo, né? Temos circuito em paralelo. Temos aquilo que nós chamamos de circuito em paralelo, né? Circuito em paralelo, né? Diferente de circuito em paralelo, circuito em série, o circuito em paralelo vai se comportar desta forma aqui, ou seja, os dispositivos já não estarão a seguir um ao outro, né? Temos como, por exemplo, posso dar um exemplo de um circuito mais ou menos assim. Tem isto aqui. Acho que dá mesmo, né? Acho que dá mais ou menos isso. Isto, na verdade, é a intensidade da corrente que está a entrar aqui. Onde aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2, aqui eu tenho R3, né? Que é a resistência. Consegues ver que há uma diferença entre isto e isto, porque estes seguem-se um ao outro, mas estes não seguem-se, né? É um circuito em paralelo. Por exemplo, aqui quando a intensidade entra, ela vem e percorre todo o caminho, mas aqui quando a intensidade entra, ela terá que se dividir uma para lá, outra para lá, outra para lá. Ou seja, quando há divisão da intensidade aqui, para entrar aqui, nós vamos perceber logo que é um circuito em paralelo. É assim que você deve interpretar, né? Mas aqui não há divisão. A intensidade sempre vai ser a mesma em todos os pontos, né? Mas essas propriedades são propriedades que em breve nós vamos ver aí, meu querido. Mas antes eu gostava de te dar alguns símbolos aqui, né? Alguns símbolos muito importantes que tu vais usar aqui nos circuitos elétricos, né? Vamos falar dos símbolos elétricos, né?
Vamos falar dos símbolos elétricos, né? Isto é indispensável. Isto é indispensável. Espero, meu querido, para que eu desenhe os circuitos, porque fazendo isto vamos demorar um pouquinho, mas vou te mostrar em breve, né? Bom, já temos aqui desenhados alguns símbolos elétricos muito importantes que você deve conhecer. Por exemplo, falando do número 1. O número 1 é um interruptor, na verdade. É um interruptor. Você deve saber que o número 1 é um interruptor. É um interruptor. Então, o que seria o número 2? O número 2 é um gerador de corrente elétrica. É um gerador de corrente elétrica. É um gerador de corrente elétrica. Querido, lembrando que eu estou a escrever, você também está a escrever. E isto aqui nós chamamos de resistência, né? Pode encontrar estando assim ou estando assim, né? O que nós vemos no exemplo anterior. Para além de estar assim, poderia estar assim, como este retângulo aqui, né? Isto aqui chamamos de resistência elétrica. Não é para vocês esquecer, querido. Isto nós chamamos de resistência elétrica. Nós chamamos de resistência elétrica, né? E quando tu tens uma coisa de energia, encontras um X aqui dentro, isto significa que é uma lâmpada. Isso significa que é uma lâmpada. E quando tu tens uma coisa do gênero, um círculo de gênero, tens A aqui, significa que isto é um amperímetro. É um amperímetro. Isto é normal encontrar em um circuito, né? É um amperímetro, né? Amperímetro, né? O amperímetro é um instrumento usado para medir a intensidade da corrente elétrica, né? E a sua unidade é A, né? A unidade é A, né? E o V, querido, é o voltímetro. O voltímetro é usado para medir a DDP ou a tensão, né? Voltímetro. Voltímetro. Voltímetro é usado para medir a tensão. A sua unidade é o volts, né? É o volts, não é o... Porque o é a tensão, né? Usa-se para medir a DDP ou a tensão, né? Então, querido, podemos avançar para a propriedade dos circuitos, né? Para a propriedade dos circuitos, né? Posso escrever aqui, propriedade dos circuitos. Propriedades dos circuitos, né? Podemos ter aqui um circuito em série. Um circuito em série. E dois circuitos em paralelo. Querido, lembrando que é muito crucial você dominar estas propriedades, porque durante a resolução de exercícios, nós vamos precisar muito dessas propriedades para interpretar alguns problemas, né? A interpretação de alguns problemas vai depender muito destas propriedades. Bom, continuando, temos aqui as propriedades dos circuitos, né? Neste caso, circuito em série e circuito em paralelo, né? Ok, podemos trabalhar primeiro com circuito em série. Primeiro item, temos a intensidade total. Ou seja, num circuito em série, a intensidade que vai percorrer, por exemplo, em um ponto, vai ser a mesma que vai percorrer em todos os pontos. Ou seja, a intensidade é constante. A intensidade é constante. A tensão, ela não é constante, então se nós quisermos a tensão total, teremos que fazer as somas das tensões em cada ponto, né? Mas vamos ver como é que isto funciona. A resistência total, se eu quero a resistência total, é um circuito em série, eu terei que fazer a soma de todas as resistências, de modo que eu tenha a resistência total, né? Então, em suma, você deve saber que somente a intensidade total é que é constante, o resto é a soma, né? Então, vamos aqui para os circuitos em paralelo, né? A intensidade total será igual
a soma de todas as intensidades que eu tiver em cada ponto. A tensão total aqui a tensão total já será a mesma em todos os pontos, né? A tensão total será a mesma em todos os pontos, mas vamos entender isto porque que será a mesma resolvendo exercícios, né? E se eu quiser a resistência total ou simplesmente a resistência equivalente, será 1 sobre resistência total que será igual ao somatório do inverso de todas as resistências, né? Inverso mesmo quer dizer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn, né? Aqui nós só fomos até 3, mas pode encontrar um circuito que tenha mais, né? Tenha mais resistência, poderia ser mais 1 sobre R4 e por aí em diante, né? Então, podemos agora resolver este simples exercício, né? Neste exercício eles dizem, seja o circuito cuja intensidade da corrente é... Uau! Como é que eu fui me esquecer? Mas eles dizem que a intensidade da corrente é de 4 amperes. É de 4 amperes, está aqui na folha. Então, eles pedem para calcular o que? U1 e U2, né? Temos aqui o nosso circuito em série. Nós sabemos que o circuito em série é aquele em que os dispositivos estão ligados seguidamente, de forma seguida, né? Então, eles pedem para calcularmos a tensão 1 e a tensão 2, né? U1 é tensão, querido. Nós queremos calcular a tensão 1 e a tensão 2. Como é que eu vou calcular a tensão 1? Vamos usar a fórmula mãe. Nós sabemos que a resistência é igual ao quociente entre a tensão sobre a intensidade, né? Se eu quero a tensão, posso fazer produto dos meios sendo igual ao produto dos extremos. Aqui, na verdade, nós temos 1. R sobre 1 continua E. Então, podemos colocar 1 aqui, né? Então, teria U vezes 1, que é igual a R vezes I. U vezes 1 vai dar o quê? Vai dar simplesmente U. R vezes I. Então, a fórmula da tensão é esta. A tensão sempre será igual a resistência vezes a intensidade. Como a tensão que eu quero é 1, será a tensão 1 será igual à resistência 1 vezes a intensidade 1. Mas há uma coisa que nós devemos nos lembrar, né? Nós sabemos que um circuito em série, a intensidade é a mesma. Ou seja, se aqui deram-nos a intensidade de 4 amperes, significa que neste ponto, assim como neste ponto, a intensidade não vai mudar. Sempre vai ser de 4 amperes, né? A intensidade sempre vai ser de 4 amperes. Então, o 1 será igual a R1. R1 é 3 ohms, né? 3 ohms vezes a intensidade 1, que é de 4 amperes. O 1 será igual ao quê? A tensão, né? 12 volts. 12 volts, né? Já calculamos a tensão 1, né? Agora queremos a tensão 2. A tensão 2 será igual à resistência 2 vezes a intensidade 2, né? O 2 será igual. Aqui vale a resistência 2. A resistência 2 vale 5 ohms, né? Vale 5 ohms. E a intensidade 2, nós sabemos que a intensidade é um sistema em série, um circuito em série. É a mesma, não muda. Então, é esta de 4 amperes aqui, que nós já conhecemos. Então, será vezes o 4 amperes. Então, a tensão 2 será igual ao quê? Será igual a 5 vezes 4, que vai dar 20 volts, né? Depois, na linha B, eles querem o T, ou seja, a tensão total, né? Nós sabemos que em um circuito em série, a tensão não é igual, né? Então, para apanharmos a tensão total, temos que somar todas as tensões que nós temos, né? Então, B, se eu quero a tensão total, se eu quiser a tensão total, até posso resolver daqui, né? B, por causa do espaço, tensão total, né? Se eu quiser a tensão total, eu direi que o T será o somatório das tensões que eu já tenho, que eu calculei, que é o 1 mais o 2, né? Então, terei tensão 1 mais tensão 2, né? Então, o T será igual ao quê? A tensão 1 que deu 12 volts, né? 12 volts mais a tensão 2 que deu 20
volts. 20 volts. Então a tensão total será igual, a soma disto vai dar 32 volts. Significa que a tensão total que percorre este circuito é de 32 volts. E a linha C, eles dizem qual é a RT, que é a resistência total do circuito, né? C querem a resistência, eles querem a resistência total, né? Eles querem a resistência total do circuito, né? Lembrando que estamos em um circuito em série, nós dissemos que a resistência total é o somatório de todas as resistências existentes no nosso circuito, né? Então, só temos R1 e R2, né? Então, se eu quiser a resistência total, ela será igual a R1 mais R2. Então, RT, que é a resistência total, será R1. R1, no nosso circuito, dissemos que são 3 ohms, né? 3 ohms, mais o que? R2 que são 5 ohms. São 5 ohms. Então, a resistência total do meu circuito vai ser o somatório entre esses dois, que vai dar 8 ohms, né? E depois temos aqui o exemplo número 2, né? Onde dizem, observe o circuito abaixo, né? Estes eram que nós deveríamos observar o circuito abaixo, né? E alguma coisa nos fugiu, né? Outro dado dizem que a tensão deste circuito é de 12 volts. A tensão deste circuito aqui. Em primeiro, nós teremos que olhar e dizer que tipo de associação se trata, ou seja, que tipo de circuito é este. Eu disse, se nós temos a intensidade aqui, quando a intensidade chega neste ponto, ela vai para lá, outra vai para lá, porque eu tenho esse I aqui, vai se transformar em um e um, aqui vai se transformar em linha, né? Ou seja, a intensidade aqui vai chegar a se separar, né? E quando isto acontece, significa que nós estamos em um sistema em paralelo, né? Sistema em paralelo. Eles dizem, calcule a intensidade 1 e a intensidade 2. Nós temos que é um circuito em paralelo. As intensidades não são iguais, né? Então, podemos calcular a intensidade 1 e a intensidade 2, né? Quero A. A é para calcularmos I1 e I2, né? Vamos matar com a fórmula geral, né? Que diz o quê? Que diz que a resistência é igual a tensão sobre a intensidade. Se eu quero a intensidade, faço meios extremos, né? Então, praticamente terei tensão que é igual a R vezes I. Quero o I, né? Se eu quero I, este I terá que ser igual a U. O R está a multiplicar, passando para o segundo membro, vai dividir. Então, a intensidade será a tensão sobre a resistência, mas queremos a intensidade 1. Será a intensidade 1 sobre o que? A resistência 1. A tensão, querido, nós dissemos que em um sistema em paralelo a tensão será igual em todos os pontos. Neste caso, eles disseram que a tensão deste circuito é de 12 volts, né? Então não vamos nos preocupar tanto, né? Então o I1 será igual à tensão, sobre a resistência. A tensão que é de 12 volts, sobre a resistência 1. A resistência 1 eles disseram que é de 3 ohms, né? São 3 ohms. Então, I1 será o coeficiente entre esses dois, vai dar 4 volts sobre ohms, vai dar amperes. Então, I2 será igual à tensão sobre a resistência 2. Então, I2 será igual à tensão que é de 12, né? É de 12 volts sobre a resistência 2, que é de 6 ohms, né? É de 6 ohms no nosso circuito, é de 6 ohms. Então, I2 vai resultar em 2 amperes, né? Em 2 amperes. B pede o quê? A intensidade total. B, que era o I total, né? Nós sabemos que é um sistema em paralelo, a intensidade total será a soma de todas as intensidades, né, que nós obtemos. Neste caso,
Aqui são 2, então a intensidade total será igual a I1 mais I2, né? Então a intensidade total será igual a I1, que deu 4 amperes. 4 amperes mais I2, que foi 2 amperes. Então a intensidade total será igual a soma deste, vai dar 6 amperes. E matamos. A linha C. Eles pedem o que? A resistência total. A resistência total é um circuito em paralelo. Nós sabemos que será o inverso do somatório de todas as resistências. Então, teremos 1 sobre R total, que será igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, né? Lembrando porque aqui nós só temos duas resistências, né? Então, querido, 1 sobre resistência total será igual a 1 sobre resistência 1. Resistência 1 vai dar 3 ohms. 3 mais 1 sobre resistência 2. A resistência 2 vai dar 6 ohms. 1 sobre 6, né? Aqui estamos perante a soma de frações com denominadores diferentes. Vamos calcular MMC. Qual é MMC de 3 e 6? É o 6. Então, vou procurar um número que ao multiplicar com 6 vai dar 6. Qual será? É 1, né? E aqui vou procurar um número que ao multiplicar com 3 vai dar 6. Qual será? É 2. Então, 1 sobre a resistência total será igual a 2 vezes 1 vai dar 2, né? 2 vezes 3 vai dar 6, mais 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 6 vai dar 6. Então, 1 sobre resistência total será igual a soma de frações com denominadores iguais. Somamos o que está em cima e mantemos o denominador. 2 mais 1, 3 sobre 6. Como eu quero a resistência total, eu não quero 1 sobre resistência total. Posso inverter isto aqui. Invertendo, terei resistência total sendo igual. Isto aqui também vou ter que inverter obrigatoriamente. Terei 6 sobre 3. Então, aqui a resistência total será igual a 6 sobre 3, que vai dar 2 ohms. É isto, né? Vamos resolver o outro exercício. Ok. Temos aqui o outro exercício, né? Dizem, observe o circuito. A tensão é de 18 volts, né? Depois A. Que tipo de associação representa? Bom, eu consigo ver que aqui eu tenho um segmento. Suponhamos que eu tivesse uma intensidade que entra aqui. Aqui haveria uma separação. Uma intensidade ia para lá, outra ia para lá. Significa que esta parte é em paralelo e esta é em série. Se eu tiver um circuito em que tenho uma parte em série e a outra em paralelo, significa que a associação é mista. Então, a associação é uma associação mista, né? Associação mista, né? Porque estou a juntar um circuito em série e um circuito em paralelo. Depois dizem que tipo de ligação apresenta R2 e R3. Neste caso, estamos a falar de R2 e R3. Eu consigo perceber que esta parte aqui é um circuito em paralelo. Então, o tipo de ligação é paralelo, né? Paralelo. Depois dizem, calcule a intensidade I1, né? I1, neste caso, em função de R1, né? Vai ser em função de R1. Então, sabe-se que resistência será igual a tensão sobre a intensidade 1, né? O que eu quero. Nós já sabemos como achar o I1, né? Então, o I1 será igual a tensão sobre a resistência 1, né? Sobre a resistência 1. Então, o I1 será igual à tensão que nos deram. A tensão dizem que é de 18 volts, né? A tensão aqui eles dizem que é de 18 volts, né? 18 volts sobre a resistência 1. A resistência 1 que é 4. A resistência 1 que é 4 ohms, né? Então, intensidade 1 será igual a 18 por 4, vai dar 4,5 amperes, né?
4,5. Depois eles dizem, calcula a resistência total do circuito. Bom, aqui nós estamos perante a uma associação mista. Em primeiro lugar, nós teríamos que calcular a resistência equivalente, ou seja, calcular a resistência equivalente deste circuito em paralelo, de modo a torná-lo 1. Porque quando eu consigo calcular a resistência equivalente, praticamente terei um resultado mais ou menos aqui, onde aqui terei R1, e depois aqui eu terei o que? R equivalente, porque quando eu calcular a resistência equivalente, torno isso aqui sendo um fio, um único fio, que vai ser isto. Mas vamos lá fazer na prática. Sabemos que para um circuito em paralelo, a resistência equivalente, teremos 1 sobre resistência equivalente, que será igual ao que? A 1 sobre... Aqui na nossa resistência em paralelo temos R2 e R3, né? Então teremos R2 mais 1 sobre R3, né? Então 1 sobre resistência equivalente será igual a 1 sobre R2, que vai dar 2 ohms, né? 2 ohms mais 1 sobre resistência 3, que é 5, né? Então, terei aqui 5. Então, 1 sobre a resistência equivalente será igual ao que? Vamos calcular MMC. O MMC de 5 e 2 é 10, né? Então, aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Então, 1 sobre resistência equivalente será igual ao que? A 7 sobre 10. Uma vez que eu quero a resistência equivalente, eu vou inverter isto aqui. Então, terei resistência equivalente, que é igual, inverter isso aqui também, 10 sobre 7. E 10 sobre 7 vai resultar em um valor próximo a 1,4 ohms, né? Teria dito que terminamos aqui, né? Mas eu disse que quando nós calculamos a resistência equivalente, tornamos este aqui em um só. Então, vamos passar a ter algo de gênero, um circuito de gênero. R1 nós dizíamos que valia a 4 ohms. Depois de matar isto aqui, calculando a resistência equivalente, vai se transformar em série, né? Então, teremos resistência equivalente sendo igual ao que? Tivemos 1,4 ohms, né? 1,4 ohms, né? E eles querem o que? A resistência total. Estamos perante um circuito em série, ou seja, saímos de um circuito misto para em série, para chegar até um circuito em série, de modo a calcularmos a resistência total. Sabemos que a resistência total de um circuito em série, nós sabemos que a resistência total é o somatório de todas as resistências existentes, né? Somatório de todas as resistências existentes. Então, teremos resistência 1 mais a resistência equivalente, né? Então, a resistência total será igual à resistência 1, que é de 4 ohms, mais a resistência 2, que é 1,4. Então, a resistência total é igual à soma destes, que vai dar 5,4 ohms. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui. É tudo. E essa aula poderíamos dizer que é um pouquinho teórica, né? Mas com estes conhecimentos você já está habilitado para matar qualquer problema que tenha a ver com circuitos aí. Mas se você quiser a parte 2, onde só vamos resolver diversos exercícios destes circuitos, comente aí nos comentários, escreva parte 2, né? E se você gostou também, comente, diga, prof, eu gostei. Diga, eu gostei. E na parte 2 provavelmente teremos na próxima semana, mas isto já vai depender de vós, onde só vamos resolver exercícios de diversos circuitos, né? Que é para você se dar bem no exame e no teste. Então, aquele beijo, abraços e sem se esquecer de compartilhar este vídeo, né? Porque vale ouro. Beijo, abraços e tchau!